paz. Então, amados irmãos, palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 28 da palavra de Deus, assim diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. A amada igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nosso Deus. Aleluia. Essa palavra ela é interessante. Ela é uma afirmação. Ela é uma afirmativa. Ela é uma certeza que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ou seja, essa palavra nos mostra que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Você tem um Deus, você tem um Pai Celestial. E o nome desse Pai Celestial nas eras antigas era chamado por Criador dos céus e da terra. Aleluia. No nome das eras antigas, o nome dele era chamado Grande Eu Sou. Aleluia. Jeová Jireh, Glória a Deus. proverá. Ele tem cuidado de mim e de você nos pequenos detalhes, em cada momento. Quando você, antes mesmo de você levantar pela manhã, abrir os teus olhos, o Senhor já está contigo, cuidando de você. Aleluia. Ele já está esperando você acordar, irmão. Ele já está esperando você acordar, irmã. E você dizer: bom dia, Pai. Bom dia, Senhor. Obrigado por mais um dia. Esperando ouvir a tua voz. Sabe, lá no princípio, no jardim do Éden, Deus tinha o prazer de descer ao jardim e conversar com o homem. Ele tem o prazer de te visitar no seu quarto, na sua casa, e conversar com você, e ouvir a tua voz, e te abraçar, porque tu és filho, tu és filha. Aleluia. Você não é um qualquer. A partir do momento que o ser humano ele resolve em seu coração aceitar Jesus e o receber Jesus, ao qual está escrito lá no livro de João, capítulo 1, a palavra nos diz que é dado o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais já não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. E essa palavra ela é linda de se ouvir, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É algo da gente ouvir e encher os olhos, de saber que o Senhor é com aqueles que amam a Ele. E a pergunta que eu faço, amada igreja, nesta noite, e a pergunta que eu faço para você que está em casa, nesta noite: você tem amado a Deus? Aleluia. Você tem amado a Jesus? Mas, irmão, como que eu faço para amá-lo? Eu tenho dito que eu amo, mas o Senhor, Ele espera mais do que palavras. O Senhor, Ele espera atitudes. Lá, aleluia, em João 14, João capítulo 14, se a amada igreja quiser abrir, fica à vontade. João capítulo 14, versículo 21, aleluia. João 14, 21. Aleluia. Olha só, a palavra de Deus aqui vai deixar claro quem ama Deus. O que essa pessoa faz
quais são as atitudes dela. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Nós estamos vendo que, para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem, para aquilo que nós fomos chamados pelo seu propósito, chamado por Cristo, não fomos chamados por homens. Aleluia. Não fomos chamados por religiões. Ei, esqueça a religião. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Salvador da humanidade. Eu estou falando daquele que se entregou na cruz do Calvário, daquele que derramou o seu sangue para pagar o preço do pecado que a humanidade estava condenada, aquele que morreu no meu e no teu lugar, Ele que te chamou, Ele que me chamou. E Ele tem dito: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aleluia. É nas atitudes. Deus, Ele não vê a aparência. Deus, Ele vê o coração. Vocês se lembram lá de Samuel, quando Deus manda ele se levantar e ungir um novo rei sobre Israel, porque Saul já não agradara mais ao Senhor, porque Saul tinha se desviado do caminho do Senhor, e Samuel se levanta e vai até a casa de Jessé. E a palavra nos conta que ele é o primeiro filho, robusto, forte, alto, homem valoroso de guerra, forte, de soldado, valente, a ponto que Samuel olha para ele e os olhos de Samuel saltam. E ele diz: é esse o ungido do Senhor. Deus fala a Samuel: não é esse, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E manda chamar outro: não é esse, e outro: não é esse, e outro: não é esse, e outro: não é esse. A ponto de Samuel falar para Jezabel: acabou todos os teus filhos? Já foram todos? E ele disse: tem um lá no campo, lá, um esquecido lá, não importa não. Não, vá lá chamá-lo, porque a gente não vai sentar para comer até que ele venha aqui. Aleluia. Você foi chamado por Deus. Glória a Deus. Nós estávamos esquecidos lá no pátio, esquecidos sozinhos, e o Senhor nos chamou para perto. Aleluia. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele chamou porque tem uma obra, tem um propósito na minha e na tua vida, assim como tinha na vida de Davi. Quando Davi chegou, Deus disse: esse Samuel pode ungir, porque é um homem segundo o meu coração, é um homem no qual eu vou trabalhar nele, e eu vou moldá-lo, ele vai deixar eu moldar ele, para ele ser aquilo que eu quero que ele seja. Aleluia. Aleluia. E assim Davi foi ungido a rei. Deus vê corações, Deus vê atitudes. Nós sabemos que Jesus, Ele quer de mim e de você uma coisa simples: guardar a sua palavra, se manter nos seus mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, Aleluia. com toda a tua força, teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes nós queremos fazer para nós e para nós, e nos esquecemos de fazer para o nosso próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. E esse é o olhar que Jesus quer que a gente tenha
com o nosso próximo, de tratá-lo como se a gente quisesse para nós mesmos. Porque quem é aquele que quer mal para si? Alguém quer? Ninguém quer o mal para si. Quer o bem, né? Quer ajuda. Então que a gente passa a fazer o bem e ajudar. Aleluia. A ser manso, a ser humilde, a observar a palavra do Senhor e vivê-la como ela é. Jesus, ele deu tanto ensinamento. Os cristãos de hoje em dia têm esquecido de guardar o que Jesus ensinou. Não tem se aprimorado em Mateus, não tem se aprimorado em Marcos, em Lucas e João. Não tem nem como se defender a sua fé. Não sabe como sustentar a sua fé, porque não tem embasamento, não tem aprendido, não tem depositado o seu coração na palavra do Senhor. Como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus se eu não quero? Se eu não guardo o que Ele pede para mim guardar, que é simples, a sua palavra. Como que eu vou guardar a sua palavra, irmão? A partir do momento que eu leio, a partir do momento que eu venho ouvir a palavra de Deus, é o momento que eu estou guardando. Nós estamos numa prova chamada vida. E um dia essa prova, ela chega na última questão. Você já pegou uma prova? Ela tem questões, não tem? Umas vão de 1 a 10, outras vão de 1 a 40, outras vão de 1 a 6, mas tem a última questão. E quando você acaba essa última questão, a prova é entregada. E a partir do momento que essa prova é entregada, não tem mais o que fazer. Não tem como voltar atrás. O instrutor, o professor, ele vai avaliar se você estudou, se você se aplicou. Você vai se sair bem naquela prova. Mas se você não estudou, se você não se aplicou, se você não prestou atenção na matéria, você vai ser reprovado. E não é diferente com Deus. A nossa vida é uma prova. O nosso último suspiro é a nossa última questão. Quando vamos numa escola, uma aula perdida faz toda a diferença. Uma aula que eu não vou, eu perco matéria. E quando chega a prova, aquela matéria que eu perdi, aquela matéria que eu não repus, vai me fazer falta, porque eu não vou ter aquele entendimento, eu não vou ter aquele conhecimento, e provavelmente aquela questão eu vou errar. E não é diferente quando eu tenho a prova da vida. Todo culto que eu perco algo de aprendizado. Toda vez que eu negligencio de pegar a palavra de Deus e ler na minha casa, eu estou perdendo um aprendizado, eu estou perdendo uma lição que vai ser usada na vida. É na vida, meu irmão, é na vida, minha irmã, é no cotidiano. A palavra de Deus ela é usada no cotidiano, no dia a dia. É isso que nos faz ser seguidores de Cristo. É isso que nos faz ser discípulos do Senhor. O discípulo faz aquilo que o seu mestre ensina. O discípulo não faz aquilo que ele acha que deve ser certo, mas ele faz aquilo que o mestre está ensinando e aplica. Aí fala, ó, esse é discípulo, quando ele está aplicando aquilo que o mestre ensinou. Aleluia. E quando eu estava lá no hospital, houve uma situação feia de discussão, e uma mulher com o estereotipo de ser cristã, as vestimentas, o modo de falar, mas as atitudes é de envergonhar a mulher. E fez um escândalo, tirou a paz do hospital quase inteiro. Aí vem alguém do mundo
Alguém que não está na presença de Deus, que não conhece Deus, aí fala, você vê, né? Olha lá, crente, e olha lá o jeito que anda, olha lá o que fez. E você olha para aquilo e fala, irmão, aqueles que são de Cristo, reflete a Cristo. Aleluia. Aqueles que são de Cristo vão refletir o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua mansidão. Vão refletir o que aprendem de Cristo, não aquilo que se aprende do mundo, do homem violento, das coisas da carne. Eles vão refletir aquilo que eles estão aprendendo de Jesus. Ele olhou para mim com o olho arregalado desse tamanho e falou, é verdade. É verdade. Até o mundo sabe que é verdade, irmão. Os que são de Cristo têm que refletir Cristo, não muito. E os que se dizem que são cristãos, que andam como se fossem cristãos, têm que refletir Cristo e não o mundo. Porque, irmão, por um tropeço, por um erro, por algo, tem 1000 dedos apontando na hora para envergonhar o Evangelho. Mas nós não temos que ser aqueles que envergonham o Evangelho. Temos que ser aqueles que se arrependeram verdadeiramente e começaram a produzir frutos dignos de arrependimento, ao qual João Batista menciona aos fariseus. Porque o machado já está pronto à raiz. E toda árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada para queimar. O que Jesus quer de mim e de você? Ele está pedindo sacrifício? Não, ele já se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Ele está pedindo para que você faça o impossível? Não. Ele já fez o impossível por mim e por você. Ele sendo o verbo de Deus, ele se tornou vivo e habitou entre nós cheio de graça e lugar demais. Ainda morreu pelo teu pecado. Coisa que nenhum homem, ninguém, nem os anjos podiam fazer para se pagar a conta. O único que podia era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Com seu sangue ele pagou o preço. Para mim e você temos liberdade, salvação. Para mim e você sermos livres. Glória a Deus. Aleluia. Continuando, olha só. Jesus está falando que quando alguém guarda os seus mandamentos, ele se manifesta a ele. Você passa a ver Cristo e ver Deus nos pequenos detalhes. Ele cuidando de você. Glória a Deus. Você passa a sentir a presença dele. Nós sentimos o seu amor, nós sentimos a sua graça, nós sentimos o seu Espírito Santo se contorcendo dentro de nós com gemidos inexprimíveis, chorando por amor à minha e à tua alma. Nós sentimos um amor que ele constrange quando nós vemos as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, ao qual não merecemos nenhuma, mas mesmo assim ele tem derramado graça, tem derramado misericórdia, tem derramado amor, mesmo assim ele tem dado força. Quantos dias nós estamos cansados, estamos me sentindo fraco, e o Senhor foi lá e nos fortaleceu, nos colocou de pé, e nós aguentamos mais uma jornada daquilo que parecia que não íamos aguentar. Mas aguentamos porque o Senhor nos sustentou. Aleluia. Aleluia. Olha só, no 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Ou seja, ele está falando: Senhor, o Senhor vai se manifestar a nós, e por que não ao mundo? Porque só nós veremos o Senhor, porque só nós estaremos com o Senhor, mas o mundo não. Me explica isso. Ele está falando, 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus está falando
Quem não guarda a minha palavra, não tem como eu vir morar nele. Por isso não tem como eu me manifestar naquele que está no mundo. Não tem como eu me manifestar aquele que ama as obras da carne, aquele que ama as obras das trevas. Só tem como eu me manifestar naquele que está guardando a minha palavra. Só tem como eu morar dentro de alguém que quer a minha palavra dentro dele, porque eu sou a palavra. Aleluia. Porque quando alguém guarda a palavra, está guardando Jesus Cristo no seu coração. Glória a Deus. Quando você guarda as Sagradas Escrituras dentro de você, você está guardando Jesus no seu coração. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Está sendo gerada a vida dentro de você. Glória a Deus. Não é uma vida ao qual você vê aí fora. Porque muitos acham por estar andando, trabalhando, por estar fazendo o seu cotidiano do dia a dia, muitos acham que estão vivos, mas não sabem que estão mortos por dentro. Porque o autor da vida é Jesus. Glória a Deus. E só pode haver vida dentro de alguém, espiritualmente, quando tem Jesus dentro dele. Glória a Deus. Pois ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A vida. Só temos vida com Cristo. Só com Ele. Ele continua no 24: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Olha só. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Toda essa palavra é do próprio Pai que o enviou. Ele ouviu a palavra do Pai, porque ele estava com o Pai. E ele não guardou para si só. Glória a Deus. Ele trouxe e compartilhou conosco a palavra do Pai. É por isso que João Batista já vinha o anunciando, preparando a vereda, preparando o caminho, clamando, a voz que clamava no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado no reino dos céus, ou seja, se arrependam, porque aquele que é celestial, aquele que é do alto, está chegando para salvar, está chegando para transformar, está chegando para libertar, está chegando para dar vida aos mortos. Aleluia. Ele chegou. Ele chegou na minha e na tua vida. Glória a Deus. Lembra daquele momento? Do primeiro momento, quando você se rendeu aos pés dele. Aleluia. Quando você se entregou a ele, você lembra? Você lembra como você estava? Você lembra? O dia anterior? Você Glória a lembra? Deus. O consolo que ele te deu, o abraço que ele te deu. Você lembra que você não estava aguentando ficar em pé com as suas forças e o mundo estava desabando ao seu redor? E ele te deu força e te colocou de pé. Glória a Deus. E ele te chamou de filho e de filha. E ele trocou as suas vestes. E ele fez um banquete, uma grande festa sobre a alegria. No dia que você levantou a mão e disse: eu aceito Cristo. Aleluia. Alegria. Você foi recebido como um filho. Você foi recebido Aleluia. como uma filha. Porque por amor. Porque ele ama. Porque ele se importa. Não é à toa o meu e teu chamado. Não estamos à toa na presença do Senhor. O Senhor nos chama para viver novidade de vida. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Significa viver as boas novas. As boas Aleluia. novas que Jesus Cristo nos trouxe. Glória a Deus. As boas novas que Jesus anunciou para mim e para você. Glória a Deus. Ei, eu sei que temos fraquezas. Eu sei que muitos estão se perguntando: mas como eu sendo tão falho?
estou sendo algo carnal. Como que eu vou guardar a palavra de Deus? Como eu vou viver essa palavra? Como eu vou lembrar dela? Eu quero lembrar, como que eu vou lembrar? 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aleluia. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe quem ensina? Sabe quem faz lembrar? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. É por isso que é necessário clamar pelo Santo Espírito. É por isso que é necessário pedir pela ajuda do Santo Espírito. É por isso que é necessário se render aos pés de Cristo e pedir: Senhor, eu preciso do teu Santo Espírito. É por isso que é necessário estar em comunhão, para do alto ser revestido de poder. Jesus subiu aos céus, mas disse para os discípulos se reunirem aonde? Em Jerusalém. Aleluia. E ficar reunidos, porque do alto ia descer renovo. Aleluia. Do alto ele mandaria o Consolador. E a palavra nos conta, lá em Atos 2, que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes. Reunido. Reunião. Glória a Deus. É a igreja orando. É a igreja clamando. É a igreja pedindo. Aleluia. É a igreja ligando a oração na terra para ser ligada no céu. Aleluia. E do alto é revestido de poder. A palavra nos conta que houve um vento veemente e forte. Abalaram as estruturas. Glória a Deus. E todos, a palavra diz o que? Todos. A palavra não diz que foi metade. A palavra não diz que foi 2. A palavra não diz que foi 70%. A palavra diz que todos foram cheios. Aleluia. Que foram revestidos com línguas como se fossem de fogo. Glória a Deus. A ponto dos judeus, dos gregos, dos egípcios, dos assírios e todos quantos estavam passando em Jerusalém naquela parte, acharam o que está acontecendo. Esses homens estão bêbados, mas como que esse homem, sendo galileu, ele está glorificando a Deus no meu idioma grego, e o outro, como que ele está glorificando a Deus no idioma egípcio? Como que isso pode acontecer? Sabe o que quer dizer porque ele estava falando galileu? Por causa da pobreza. Homens que não tinham direito a estudo, homens que viviam da pesca, homens que não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. Jesus chamou os pequeninos, irmãos. Aleluia. Deus chamou os pequeninos para que o nome dele fosse glorificado. Ele capacita, ele que dá o entendimento, ele que dá o Espírito Santo, é ele que ensina, porque João Batista já dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que é maior do que eu, que já era antes do que eu não sou digno de desatar as alparcas do pé, ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia. Espírito e com fogo. Aleluia. Eu tenho que clamar, eu tenho que pedir. Aleluia, glória a Jesus. Força pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Para que o Espírito me lembre da palavra. Para que eu venha agradar ao Pai. Por quê? Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E no Salmo 119, versículo 11, ele diz: a tua palavra escondi no meu coração. Aleluia. Para não pecar contra ti. Quer deixar de pecar? Quer deixar de falhar? Começa a esconder a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Começa a guardar essa palavra. Começa a se alimentar dessa palavra. Eu te garanto, pela palavra de Deus, não é do meu nome, não é da minha força, é pela palavra que é
viva, que ela te fortalecerá, o Espírito Santo será sobre ti e você vencerá. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que transforma. O homem não tem poder para te transformar. Mulher não tem poder para te transformar. Criança, filhos, não tem poder para te transformar. O governo não tem poder para te transformar, para mudar você. Mas a palavra de Deus, Aleluia. Jesus, aquele que ressuscita os mortos, ele tem poder para te transformar. Glória a Deus. Porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque não vive, porque chamou a vida. Chamou a vida para perto. E quando a vida chega, quando Jesus chega, aquele que está morto, aquele que está frio, aquele que está sem respirar e passa a respirar. Aleluia. Ele passa a ser uma alma vivente na face da terra. Nós precisamos de Deus. Somos dependentes de Cristo. O nosso amor não pode estar em outras coisas. O nosso amor tem que estar nele. Aleluia. Lá em 1 João, capítulo 2. Aleluia. 1 João 2. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Aleluia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aquele que guarda a palavra, aquele que permanece em Jesus, aquele que renuncia a si mesmo, aquele que toma a sua cruz dia após dia, permanece para sempre. Aleluia. Aquele que não tem olhos para o mundo. Porque, irmão, quando conhecemos a Cristo, o brilho do mundo é ofuscado, porque a gente vê que não era brilho, era as trevas. Porque nós passamos a conhecer a verdadeira luz, que é Jesus. E quando conhecemos a verdadeira luz, queremos ficar perto dessa luz, porque essa luz é quente, irmão. Essa luz aquece. Aleluia. Essa luz nos faz enxergar, nos faz ver, nos faz andar. Essa luz nos transforma de dentro para fora. Glória a Deus. Quando passamos a conhecer Jesus, tem que haver uma transformação na minha e na tua vida. O ser humano que diz que conheceu Jesus, mas não houve transformação, não houve mudança, realmente ele não conheceu Jesus. Porque quando alguém conhece Jesus, não importa quem seja, não importa o status, não importa se ele está em cima do cavalo, ele cai com o rosto em terra. Aleluia. E reconhece que Jesus é Senhor. Aleluia. Não importa se ele perseguia os seus irmãos, os cristãos. Não importa se ele vivia para o mundo. Não importa
importa se ele odiava a palavra. A partir do momento que ele conhece Jesus, ele só vai querer saber de Jesus. Aleluia. Porque aí ele passa a ficar cego para o mundo. E agora ele passa a ter os ouvidos para Deus. E quando ele passa a ter os ouvidos para Deus, ele vai passar a ter olhos para Deus, porque Deus vai abrir os seus olhos, ele vai enxergar o que tem que ser feito, que é uma vida na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. É por isso que Paulo já dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Porque ele pegou a palavra de Cristo, todos os ensinos de Jesus, e aplicou nele. E ao aplicar nele, ele começou a aplicar na vida de quem ele encontrava. Ele já não conseguiu mais ficar quieto, ele já não conseguiu mais ficar calado. Onde ele ia, o assunto era Cristo. Aonde ele estava, o assunto era Cristo. Então não importa a cidade que ele estava, o lugar que ele estava, ele só sabia falar de Cristo. Aleluia. Por quê? Porque conheceu Jesus. Glória a Deus. Olha só, quando a gente conhece algo que é bom, seja num restaurante, seja num lugar que tem uma comida boa, quando a gente está começando a entender um assunto, a gente vai recomendar, pô, eu fui naquele restaurante, a comida, o feijão, ó, é o melhor feijão que eu já comi na minha vida. É o melhor feijão, é a melhor sobremesa. Eles têm um franguinho lá, uma delícia. Quando se conhece Jesus, por vivenciar Jesus, saber que Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, a gente passa a falar dele para quem a gente encontra. Ei, eu conheço alguém que pode te ajudar. Ei, eu conheço alguém que te ama mais do que o seu pai e a sua mãe. Ei, eu conheço alguém que te ama mais do que os teus filhos. Ei, eu conheço alguém que é melhor do que o dinheiro. Ei, eu conheço alguém que ele diz: se tudo está perdido, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Eu conheço Jesus e eu tenho que apresentar Jesus. Eu tenho que apresentar, irmão. Eu tenho que apresentar, irmã, porque antes de subir ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, onde quer que eu estiver, onde quer que eu for, eu tenho que apresentá-lo. Olha só que interessante. Quando a gente tem um ciclo de amizade ou conhece certas pessoas e a gente leva alguém desconhecido para essas pessoas, para uma conversa, o que a gente faz? Olha, fulano, isso aqui é fulano de tal. Isso aqui é meu primo, isso aqui é minha prima, né? Muitos que não conhecem, isso aqui é minha esposa, isso aqui é meu marido. A gente apresenta, né? A gente apresenta aquele que é desconhecido para que venha se tornar alguém conhecido para aqueles que estão próximos. E não tem que ser diferente com Cristo. Cristo está do nosso lado todo o tempo. Aleluia. Muitas das vezes a gente esquece de apresentá-lo. Muitas das vezes ele fica sobrando na conversa, irmão. Ele fica sobrando, porque a gente esquece de apresentá-lo. A gente esquece de incluir ele na conversa. É por isso que é interessante que ele diz na sua palavra: olha, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ele está dizendo o quê? Quando tiver 2 que se reuniram no meu nome, eles me chamaram para a conversa. Eles me chamaram para perto. Aleluia. Então eu me faço presente. Jesus, ele não rejeita no convite. Aleluia. Glória a Deus. Não rejeita. Quando alguém clama a ele, quando alguém pede a ele, ele
está de ouvido pronto para atender, a mão para estender. Não importa qual foi a vida da pessoa, porque muitos julgam que não merece salvação, que não merece o arrependimento. Muitos julgam viveu esse tempo todo errado e agora vai tocar um frutinho. É porque vocês conheceram Jesus, meu Deus, fala isso. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que há uma salvação, a gente sabe que há uma vida eterna, a gente sabe que há vida e condenação. Você que é pai, mãe, de não só filho, mas de mais de um, você vai entender melhor o que eu vou falar agora. Todos somos teus filhos. Se um deles se desviar dos teus ensinos, teu coração vai se entristecer. Mas não é porque ele se desviou dos teus ensinos que tu vai deixar de amá-lo, de se importar. Não vai. Então você acha que Deus, sendo Pai, Criador dos céus e da terra, Ele tem prazer na condenação do homem? Tem não. Ele tem clamado, Ele tem estendido a mão, Ele tem chamado, Ele tem orientado. Deus, aleluia. Ele tem falado. Tem a sua escolha, porque o livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. Você escolhe ter vida ou morte. Glória a Deus. Aí você vai falar, mas que Deus injusto é esse? Que se eu não escolher, eu vou morrer? Que se eu não escolher Ele, eu vou ser condenado? Não, Ele não é injusto, não. Porque vida só tem nele. Não tem como ter vida fora dele. Aleluia. Não tem como ter salvação fora dele. Se você quiser andar fora dele, tenha ciência que não tem salvação. Tenha ciência que é morte. Porque já foi decretado que o salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna vem por Cristo Jesus. Aleluia. Deus se importa com você. O fato dele se importar com você é que a palavra dele chegou na tua vida. O fato dele se importar com você é que ele vem falando, ele vem anunciando, para que nós viemos assim andar segundo a sua palavra, para que nós se andarmos no caminho das suas veredas, para não se desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, para que nós venhamos converter os nossos caminhos para Ele, converter a nossa vida para Ele, ou seja, mudar a trajetória para Ele. Aleluia. É a palavra de correção que nos aproxima dele. É a palavra de disciplina que nos chama para perto, que a gente passa e diz, eita, tem um pai, viu? Eu tenho um pai que está olhando por mim. Eu tenho um pai que, quando eu erro, ele vai puxar minha orelha. Que quando eu erro, ele vai me disciplinar. Por quê? É porque ele me odeia, não. Ele vai me disciplinar porque ele não me ama, não, é porque ele me ama. É porque ele quer meu bem, é porque ele quer que eu melhore, é porque ele quer que eu me aproxime, é porque ele quer que eu seja realmente um filho dele. Para que eu não seja um bastardo, para que eu não me perca, para que eu não vá para longe, para que eu não venha parar em frente às bolotas dos povos. Mas, mesmo assim, se o filho ainda parar em frente às bolotas dos povos, e ele se lembrar que ele tem um pai, ele fala, eu vou voltar à presença do meu pai. Tenha certeza que o pai te recebe. Aleluia. Tenha certeza que o pai não vai te julgar. Quem julga é o homem. O homem que vem julgando porque aprendeu de Satanás a julgar, a condenar. Porque quem aponta deles é o inimigo. Deus não aponta o dedo para ninguém. Deus só fala, se arrependa e viverá. Glória a Deus.
Porque está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, pedir perdão pelos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Aleluia. É se humilhando na presença, é reconhecendo que somos pó e que nessa vida não levamos nada. Jesus, Ele nos ensinou a servir. O maior exemplo é Ele, porque Ele me der tá bom demais, porque Ele me der, eu estou satisfeito, porque eu quero a presença, Aleluia. porque eu quero o Santo Espírito, Glória a Deus. porque eu quero a palavra, porque eu quero poder fechar os olhos nessa terra e abrir lá no céu. Aleluia. O que eu quero é poder ouvir Ele chamar pelo meu novo nome, o nome que só Ele conhece, o nome que não é igual a de ninguém, o nome ao qual Ele preparou para mim, para você, ao qual Ele vai te chamar e você vai levantar a mão: estou aqui, meu Pai, e mais ninguém vai levantar, porque esse nome é seu. Um nome diferente. Aqui, neste mundo, tem muitos Michael. Neste mundo, tem muitos Edinaldo. Tem muitos José. Tem muitos Caio. Muitos Rogério. Muitos Eliel. Muitos. Mas no céu vai ter um nome diferente para mim e para você. Aleluia. E quando eu te chamar, não vai ter dois Edinaldo falando: eis aqui, Senhor, nós aqui não. Vai ser aquele a qual Ele chamou. Glória a Deus. Então vamos viver para ser conhecidos dEle. Como que eu sou conhecido? Quando eu guardo a palavra, irmão. Aleluia. Quando eu guardo a palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu permaneço na palavra. Glória a Deus. Lembra quando Ele falou que muitos vão bater lá na porta, que muitos vão falar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Ele vai falar: não vos conheço. E eles vão dizer: como assim não nos conhece? Como que pode o Deus Todo-Poderoso não nos conhecer? Nós estávamos comendo contigo nas ruas, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos no teu nome, nós anunciamos a tua palavra. Deus, Ele conhece o coração, Ele conhece a intenção. Tanto é que, como o sacrifício de Abel foi aceito, Ele já foi repreender Caim, porque o semblante de Caim tinha caído, porque as intenções de Caim já eram más. Verdade. Ele já corrigiu Caim, porque irate, porque caiu o teu semblante. Porventura, se você não proceder bem, você não será aceito. Proceder bem, guardar a palavra, viver a vontade de Deus, se entregar de corpo, alma, inteiro. Aleluia. Entender que isso daqui não é brincadeira. Entender que não é apenas um game, um jogo. Uma hora eu estou lá, uma hora eu estou cá. Entender que é sério. Que a qualquer momento a minha vida pode acabar. E aí o que eu fiz? Como que eu andei? De quem eu fui servo? A quem eu servi o rei na face da terra? Não adianta eu chegar no céu e bater na porta e o Senhor falar: te aparta de mim, maldito.
Eu não te conheço porque você praticou a iniquidade, você me deu a iniquidade. Como será? Como será Jesus vindo voltar para buscar a sua igreja, a igreja subir e eu? O desespero tão grande. Os pensamentos eu podia ter feito, eu podia ter me entregado, eu podia ter feito o meu melhor, eu podia ter feito mais, eu podia ter largado mão daquelas coisas. Olha aí o que tudo isso me causou, olha aí o que eu fiz, olha aí o que eu me segurei em coisas vãs e perdi a salvação por causa disso, porque não me segurei na árvore da vida, porque não me segurei em Jesus, porque não andei com Ele, porque não me importei com o que era dele. Eu me importei com as demais coisas, mas com o que era dele eu não me importei. Aí nós vemos que nos faz nos lembrar daquela parábola. O rico, ao qual o nome não é nem mencionado, e o mendigo chamado Lázaro, ao qual o nome é mencionado. O rico que morreu sepultado. Lázaro que morreu, os anjos o levaram ao seio de Abraão. Aleluia. O que Lázaro tinha? Ele tinha conforto? Não. Glória a Deus. Ele tinha bens? Também não. Ele tinha amigos? Não. Ele tinha ajuda de alguém? Não. O que ele tinha? Os cachorros que lambiam as suas feridas, as suas úlceras, a vontade de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Só que ele tinha algo muito mais valioso e importante. A palavra do Deus soberano sobre a vida dele. Aleluia. Ele partiu sem deixar herança na face da terra, mas adquiriu a herança eterna. Glória a Deus. Adquiriu o galardão, a qual é preparado para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Jesus nos prometeu salvação. Jesus nos prometeu vida e vida eterna. É por isso que devemos guardar essa palavra. Aleluia. É por isso que devemos permanecer nessa palavra. Não se desviar dela. Glória a Nem para a Deus. direita e nem para a esquerda. E nem voltar atrás. Pois aqueles que voltam atrás da palavra do Senhor, dói, machuca, pastura. Quando há uma palavra sobre a minha e a tua vida, quando essa palavra é sobre a minha e a tua vida, e essa palavra está nos dizendo para marchar, olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Cristo, e a gente faz isso, olha para Sodoma e Gomorra, a gente vê mais. Glória a Deus. A vida se esvazia de nós, porque o coração está em Sodoma, o coração está em Gomorra, e isso paralisa. Quando olhar em Cristo, a gente continua marchando. Pode estar pegando fogo atrás, pode estar o exército de Faraó com seus carros e cavaleiros, mas a gente continua marchando porque o mar se abre. E quando se atravessa para o outro lado, quando se chega na vitória, há um hino, há um cântico na minha na tua boca. Quando se chegar à Nova Jerusalém, a cidade celestial, haverá um cântico na minha e na tua boca. Aleluia.
O cântico que vai louvar o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que nos amou primeiro, Aleluia. aquele que se importou e nos chamou primeiro. Ele deu exemplo. Quando ele diz para a gente guardar a sua palavra, e ele vai nos amar porque ele já nos chamou, ele já nos escolheu. Aleluia. Ele já estendeu a mão. Ele já tomou mão. Não é o homem que toma a primeira atitude. Não é o ser humano. Sempre foi Deus. Aleluia. Escuta. Sempre foi Deus que tomou a primeira atitude por mim e por você. Glória a Deus. Nisso tira todo o meu mérito e o teu mérito. Nisso a gente já vê que não é por causa das nossas forças. A gente já não vê que é por causa das nossas obras, mas por causa da misericórdia e do amor de Deus que se derrama na minha e na tua vida. Glória a Deus. Então você quer que todas as coisas cooperem para o teu bem? Guarda a palavra. Permanece na palavra. E tenha certeza, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Aleluia. E quando eu digo que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, eu estou dizendo que todas as coisas vão te levar, vão te fazer alcançar a vitória almejada. E quando eu digo a vitória almejada, eu estou dizendo a eterna. Glória a Deus. De receber a coroa. Pois somente essa palavra nos ajuda a ser fiel até a morte. Porque Aleluia. o homem não é fiel, mas a palavra de Deus é fiel. Glória a Deus. E quando você guarda a palavra de Deus que é fiel, ela te torna fiel. Aleluia. Porque Ele é fiel. Então é da essência dele. Temos que ter mais da essência de Deus. Glória a Não é Deus. impossível. Não é impossível. É só pedir, é só clamar. Que Ele derrama ali na tua vida. Muitos Glória a Deus. já alcançaram transformações. Muitos ainda estão alcançando. Muitos ainda hão de ser transformados, mudados de dentro para fora, se tornar nova criatura em Cristo Jesus, que nasceram da água e nasceram do Espírito. Pois somente os nascidos da água, ao qual está escrito lá em João 3, e os nascidos do Espírito podem ver o reino de Deus. Glória a Deus. É esse nascimento que Deus quer nas nossas vidas, para mim, para você e para todos aqueles que creem e clamar. E assim, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos,